Imagine um lugar perfeito, onde não há dor, sofrimento ou injustiça. Um reino governado por um rei justo, amoroso e eterno. Mas o que realmente significa o reino dos céus? Será um lugar físico, algo que só existe após a morte, ou um mistério que já está entre nós e poucos compreendem? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse conceito que atravessa séculos de história, teologia e fé. Prepare-se, porque a resposta pode mudar sua forma de enxergar o mundo e sua própria existência. O reino dos céus é uma expressão profundamente significativa e central nos ensinamentos de Jesus, encontrada quase exclusivamente no Evangelho de Mateus. Para compreender seu conceito, é essencial explorar o contexto em que essa expressão foi usada e as diferentes parábolas que a ilustram. Ao longo das Escrituras, o reino dos céus é descrito como algo precioso e incomparável, mas também como um mistério que só pode ser compreendido por aqueles que estão espiritualmente dispostos a recebê-lo. Um dos exemplos mais marcantes é a parábola do tesouro escondido, onde Jesus diz: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao achá-lo, esconde e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo." Mateus capítulo 13, versículo 44. Aqui, o reino é apresentado como algo que vale qualquer sacrifício, mostrando sua importância e valor eterno. Além disso, o reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versículo 45-46, a um grão de mostarda que cresce até se tornar uma grande árvore. Mateus capítulo 13, versículo 31-32, e a uma rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixes. Mateus capítulo 13, versículo 47-50. Essas parábolas revelam diferentes aspectos do reino. Ele é precioso, começa pequeno e cresce, e, no final, haverá uma separação entre os que pertencem a ele e os que não. Cada uma dessas imagens aponta para a profundidade e complexidade do conceito. Outro aspecto essencial do reino dos céus é que ele não é algo que pode ser alcançado por mérito humano ou poder, mas é uma dádiva divina. Jesus deixou claro que o reino está acessível aos humildes e àqueles que se arrependem de seus pecados. Ele proclamou: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus capítulo 4, versículo 17. Isso demonstra que o reino exige uma transformação interna, um abandono de velhos caminhos e uma nova perspectiva de vida, baseada nos valores de Deus. Em resumo, o reino dos céus, de acordo com a Bíblia, é um estado de comunhão plena com Deus, um governo espiritual em que ele reina com justiça, amor e misericórdia. Embora seja um conceito espiritual, suas implicações são tangíveis e práticas para a vida daqueles que escolhem seguir os ensinamentos de Cristo. O reino não é apenas um destino final, mas também uma realidade que começa a se manifestar na terra por meio das ações de seus cidadãos, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Uma das grandes questões sobre o reino dos céus é se ele é um lugar físico, uma realidade espiritual ou talvez uma combinação de ambos. A resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece à primeira vista. Quando Jesus começou a pregar, ele declarou: "O reino dos céus está próximo." Mateus capítulo 4, versículo 17, indicando que essa realidade não era distante ou inalcançável, mas algo que estava ao alcance das pessoas. No entanto, ele também afirmou: "O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós." Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Essas palavras sugerem que o reino dos céus não é limitado a um lugar geográfico, mas sim uma realidade espiritual que pode ser experimentada internamente. Por outro lado, o próprio Jesus falou sobre o reino em termos futuros, como algo que será plenamente estabelecido no fim dos tempos. Ele prometeu um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e não haverá mais lágrimas, morte ou sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Isso aponta para uma dimensão física e concreta do reino, um lugar real que será manifestado no futuro. Essa dualidade é central para a compreensão do reino dos céus. Ele já está presente de forma espiritual, mas será consumado em sua plenitude no futuro.
As parábolas de Jesus também ajudam a ilustrar essa tensão entre o já e o ainda não do reino dos céus. Ele comparou o reino a um grão de mostarda que, embora comece pequeno, cresce até se tornar uma grande árvore. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Isso simboliza que o reino já começou, mas ainda está em processo de crescimento e desenvolvimento. É como uma semente que foi plantada e está crescendo, mas que só será plenamente visível e compreendida quando atingir sua maturidade. Além disso, é importante destacar que o reino dos céus é definido não apenas por sua localização, mas por quem governa nele. É onde a vontade de Deus é plenamente realizada, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Isso reforça a ideia de que o reino não está limitado ao céu como um lugar distante, mas é uma realidade espiritual que se manifesta onde quer que a vontade de Deus seja cumprida. Portanto, o reino dos céus é tanto físico quanto espiritual. É uma realidade que começa no coração de cada pessoa que se submete à soberania de Deus e vive segundo seus princípios, mas que também terá uma expressão final e visível na renovação de toda a criação. Essa combinação o torna único, um conceito que transcende o tempo e o espaço, oferecendo esperança para o presente e para a eternidade. Essa dualidade é o que o torna tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão desafiador de compreender plenamente. A questão de quem pode entrar no reino dos céus é uma das mais importantes dentro dos ensinamentos de Jesus, e a resposta desafia a lógica humana, pois está fundamentada nos princípios espirituais de Deus. Jesus deixou claro que o reino dos céus não está aberto a todos indiscriminadamente, mas a quem cumpre as condições estabelecidas por Deus. No Sermão da Montanha, ele declarou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqui, pobres de espírito refere-se àqueles que reconhecem sua dependência de Deus, sua necessidade de graça e que são humildes de coração. A entrada no reino começa com o reconhecimento de que, sem Deus, nada somos. Além disso, Jesus foi enfático ao afirmar que não são as aparências ou ações exteriores que garantem a entrada no reino. Ele disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Esse versículo destaca que não basta proclamar fé verbalmente ou realizar atos religiosos. O reino é para aqueles que vivem de acordo com os princípios divinos, colocando em prática a vontade de Deus em suas vidas diárias. Esse ensinamento confronta a hipocrisia e desafia os seguidores de Cristo a buscarem autenticidade em sua relação com Deus. Outro ponto essencial é o papel do arrependimento e da conversão. João Batista e Jesus proclamaram: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17. O arrependimento é um passo indispensável para entrar no reino, pois implica reconhecer o pecado, abandoná-lo e voltar-se para Deus. Não é um ato superficial, mas uma transformação profunda de mente e coração. Aqueles que desejam entrar no reino precisam ser regenerados, como Jesus explicou a Nicodemos. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. As crianças também são um exemplo poderoso de quem pode entrar no reino. Jesus declarou: Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Isso não significa que apenas crianças entram no reino, mas que aqueles que possuem a pureza, a confiança e a humildade características das crianças são dignos de participar dele. Isso ressalta que o reino não é conquistado por força ou mérito, mas é um presente dado aos que possuem um coração simples e confiante em Deus. Por fim, é importante destacar que a entrada no reino dos céus é um convite universal, mas com condições específicas. Não importa a origem, o status social ou o passado de uma pessoa. Jesus afirmou: Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus capítulo 8, versículo 11.
O reino é para todos que colocam sua fé em Cristo, vivem em obediência a Deus e aceitam seu governo em suas vidas. A porta é estreita, como Jesus disse, mas está aberta a todos que estiverem dispostos a seguir o caminho da verdade e da vida. O reino dos céus já está aqui ou ainda virá? A resposta para essa pergunta está no coração do ensinamento de Jesus e revela uma das tensões mais intrigantes da teologia cristã. O reino dos céus é tanto uma realidade presente quanto uma promessa futura. Quando Jesus começou a pregar, ele declarou: "O reino dos céus está próximo." Mateus capítulo 4, versículo 17, indicando que, de certa forma, ele trouxe o reino consigo. Suas ações, curando os doentes, expulsando demônios e perdoando pecados, demonstravam que o reino já estava em operação. Ele também afirmou: "Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus." Mateus capítulo 12, versículo 28. Isso mostra que o reino já estava presente na pessoa e no ministério de Jesus. No entanto, o reino dos céus também é descrito como algo que ainda virá em sua plenitude. Jesus falou frequentemente sobre o fim dos tempos, quando ele retornará para estabelecer o reino de maneira completa. Ele ensinou sobre isso em parábolas, como a do trigo e do joio, onde explicou que, no final dos tempos, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, versículo 43. Ele também prometeu um novo céu e uma nova terra, onde Deus estará presente de forma visível e tangível, como descrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 1-4. Isso indica que o reino não está limitado ao presente, mas inclui uma dimensão futura e eterna. Essa dualidade é frequentemente descrita pelos teólogos como o já e o ainda não do reino. O reino já foi inaugurado com a vinda de Cristo, mas sua consumação plena ainda está por vir. Por isso, os cristãos vivem na expectativa do retorno de Jesus, quando todas as coisas serão restauradas. No presente, os seguidores de Cristo experimentam o reino em suas vidas ao obedecerem à vontade de Deus e ao viverem segundo os princípios do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, aguardam ansiosamente o dia em que o reino será revelado de maneira total, sem as limitações do pecado e da mortalidade. Outro aspecto importante dessa questão é o papel da igreja. Jesus disse a Pedro: "Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Mateus capítulo 16, versículos 18-19. Isso mostra que a igreja é uma expressão do reino aqui na terra, uma antecipação do que está por vir. Através da igreja, os valores do reino, amor, justiça, misericórdia e paz, são manifestados e compartilhados com o mundo. Portanto, o reino dos céus é tanto uma realidade espiritual presente quanto uma promessa futura. Ele está aqui, no coração de cada pessoa que segue a Cristo e vive sob sua autoridade, mas também é algo que ainda será revelado em toda a sua glória. Essa tensão entre o já e o ainda não desafia os cristãos a viverem com propósito no presente, enquanto mantêm os olhos fixos na esperança do futuro. Assim, o reino dos céus não é apenas um destino, mas também um modo de vida que transforma indivíduos e comunidades enquanto aguardam a plenitude do que está por vir. O reino dos céus é um mistério que atravessa as eras, uma promessa divina que já tocou a terra através de Cristo e ainda aguarda sua revelação final. Ele está ao nosso alcance, mas exige mais do que palavras ou boas intenções. É necessário um coração quebrantado, arrependimento genuíno e obediência à vontade de Deus. O momento decisivo chega quando nos perguntamos: estamos preparados para esse reino? Jesus descreveu o reino como um tesouro escondido, algo de valor inestimável, pelo qual vale a pena abrir mão de tudo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Essa imagem poderosa revela que o reino não é apenas uma ideia distante, mas um chamado urgente e pessoal. No final, a grande questão que ecoa é: estamos dispostos a deixar tudo para entrar nesse reino? Estamos prontos para viver sob o governo do Rei dos Reis? A jornada pelo reino dos céus não termina com uma resposta simples, mas com um desafio. O reino já está em movimento, transformando vidas e preparando a eternidade. Ele está ao nosso redor, nas ações de justiça, compaixão e amor,
mas também nos aguarda como destino final da humanidade redimida. A pergunta que fica é: você reconhece os sinais do reino no presente? Está disposto a viver como cidadão desse reino agora, enquanto aguarda sua plenitude futura? O reino dos céus é mais do que uma promessa. É um convite eterno para viver na presença de Deus. E você, aceitará esse chamado?